Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós falaremos sobre resistores e eu vou dividir essa aula em duas partes. Essa é a parte 1. Então, vamos lá? Bom, falar do efeito Joule, né? O que vem a ser isso? A tirinha, né, que eu coloquei aí no slide ajuda a entender um pouco sobre o fenômeno. A gente vê que existe uma lâmpada incandescente acima de um ninho com ovos e com o tempo esses ovos começam a quebrar e o curioso, né, sempre tem um toque de humor nas tirinhas, é que ao invés de nascer aves ou répteis, né, o que a gente percebe é que nascem novas lâmpadas incandescentes. Mas cadê o efeito Joule aí, né? O efeito Joule é justamente essa transformação da energia elétrica da lâmpada em energia térmica, né? Os ovos precisavam de calor para poder chocar, né? Se aquecer e, enfim, nascer, tá? Então, o efeito Joule é isso. É justamente quando você consegue fazer, aí no caso, os aparelhos, né, transformar a energia elétrica que recebem em energia térmica, tá? E isso acontece porque, em geral, os condutores, quando estão submetidos a uma diferença de potencial de um gerador elétrico, ou seja, estão submetidos a uma tensão elétrica, corre nesses condutores a corrente elétrica, né? E essa corrente elétrica, ela, na verdade, ela é uma energia, né, resultante do movimento de elétrons livres. E nem sempre essa passagem pelos condutores é uma passagem livre. É um caminho que apresenta certos obstáculos. Então, esses elétrons chocam-se com outras partículas ou até mesmo, né, entre outros elétrons livres do condutor. E esses choques geram calor, tá? Então, esse é um primeiro fenômeno que a gente precisa estar entendendo para poder falar um pouco mais sobre resistores, tá certo? Pois bem, e falando de resistores, né, e esses resistores estão presentes aonde, professora? Quais são os aparelhos que são resistivos? A gente já viu isso numa aula passada. O ferro de passar, o chuveiro elétrico, né, o forno elétrico, o secador de cabelo, são todos exemplos de aparelhos elétricos que possuem uma peça, um dispositivo elétrico chamado resistor, tá? Esse resistor tem uma propriedade que nós chamamos de resistência elétrica. É essa resistência elétrica que é para a gente uma oposição à passagem da corrente dentro dos condutores. Agora, quem elaborou todas essas ideias? Foi o físico alemão Georg Simon Ohm, que nasceu em 1787 e faleceu em 1854. Ele verificou experimentalmente que para um dado condutor, mantida a uma mesma temperatura, a resistência elétrica não depende da corrente elétrica que circula por ele ou da tensão a que é submetido. Então é curioso, a gente vê aqui até um exemplo de um experimento montado na época, né? Você tem um resistor, que aqui é representado por essa pecinha, tá? Esse daqui seria o nosso resistor, que você tem a fonte de energia, que é o gerador elétrico, né? Uma bateria, e aqui a gente tem um medidor da corrente elétrica que está passando nesse circuito, tá? Então, nesse circuito elétrico, o que a gente verifica é que esse resistor aqui, ele independe da intensidade da voltagem, né, do seu gerador, e independe também no caso aí, né, da corrente que está passando, tá? A resistência, essa propriedade, ela é própria do material, ela é própria do dispositivo elétrico, ok? Pois bem, ainda falando sobre a primeira lei de Ohm, essa lei ela é traduzida numa linguagem matemática a partir dessa expressão que vocês estão vendo aí. R igual a U sobre I. O que quer dizer cada letra dessa? O R é a resistência elétrica
que é medida numa unidade chamada ohm, e que nós representamos como parecendo aqui, ó, parece uma ferradura, né, de cabeça para baixo, é a letra ômega. O U é a tensão elétrica, a DDP, né, fornecida pelo gerador, que é medida em volts, V. E I é a intensidade da corrente elétrica, medida em ampere, o A. E aqui no desenho, acho curioso a gente perceber que o volt, ele mesmo que empurra o ampere, né? Quer dizer, a tensão elétrica, ela estimula a passagem da corrente elétrica representada pelo ampere. Mas o ohm é justamente aquele opositor a essa passagem. Ele tenta bloquear a passagem da corrente. Então, o desenho ele é bem característico daquilo que a gente está falando. Tá certo? Bom, vamos a um primeiro exemplo de aplicação da expressão matemática, tá? Então, aqui a gente tem um resistor. Esse resistor ele tem uma resistência de 5 ohms. Então, vou separar esse dado, tá? Colocar aqui, ó, 5 ohms. E é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, que vale 4 amperes. Ele quer saber qual é a tensão em seus terminais, ou seja, o valor do U. Então, de acordo com o que a gente viu no slide anterior, né, essa é a expressão conhecida como a primeira lei de Ohm. E agora o que a gente vai fazer é substituir os dados, os números, dentro dessa expressão. Então, no lugar do R, nós vamos colocar o 5. No lugar do U, vamos deixar o mesmo, né? Porque é aquilo que a gente quer calcular. E no lugar do I, o 4. Então, como eu vou obter esse valor de U? Bom, eu vou multiplicar o 5 pelo 4. E o produto, que é 20, é a minha resposta. Então, 20 volts é a tensão elétrica que você vai ter dentro desse pequeno circuito. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Qual é a intensidade da corrente elétrica que percorre um resistor de resistência? Aqui eu vou colocar resistência 3 ohm, ligado a uma tensão elétrica, U, que é de 15 volts. Então, ele quer saber qual é o valor da intensidade da corrente elétrica, o I. Então, eu pego a expressão matemática, R igual a U sobre I, ok? E agora substituo. No lugar do R, coloco o 3. E no lugar do U, colocarei o 15. O que eu tenho que descobrir é o valor do I. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui ao lado, eu vou substituir, vou mudar de lugar o 3 pelo I. Então, aqui a gente vai ver que eu vou ter 15 divididos por 3. E 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 amperes. Então, essa seria a resposta para a questão de número 2. Beleza? Pois bem. Gráfico tensão versus corrente. Já que nós estamos falando de uma relação entre, né, 3 grandezas, onde uma delas é constante, que no caso é a resistência elétrica, o gráfico que a gente vê aí no slide, ele tem uma curva característica para o que nós chamamos de resistores ômicos. O resistor ômico, ele sempre vai ter no gráfico U versus I, ou seja, tensão versus corrente, uma reta, tá? Como está aparecendo aqui, ou aqui circular, ó. Sempre vai aparecer uma reta, só vou mudar a cor da canetinha. Então, ó, aparece uma reta, com detalhe que passa pela origem, que passa pelo zero. Então, toda vez que você tiver um gráfico U versus I, gerando uma reta que passa pela origem, você pode ter certeza que o tal resistor que você está trabalhando, ele é ômico, ok? Bom, e daí a gente pode ver o seguinte também. Dentro desse gráfico, essa reta tem uma inclinação.
Essa inclinação você consegue obter seu valor numérico dividindo valores correspondentes a cada ponto desse da reta. Então, por exemplo, se eu pegar esse valor de U1, parece U1, e dividir por esse I1, né, conforme está mostrando aqui, a gente vai perceber que o valor que nós vamos obter nesse quociente é igual ao U2 dividido por esse I2. E assim por diante. Para qualquer ponto que você pegar aqui da reta, nesse caso, né, de você estar trabalhando com resistores ômicos, você vai perceber que essa inclinação, essa relação entre tensão e corrente elétrica é sempre uma relação constante. Então, quer dizer que essa inclinação para a gente é o valor da resistência elétrica. Então, aqui nós podemos dizer que para qualquer um desses pontos, essa divisão entre tensão e corrente é sempre o valor do R. É a constante, tá certo? Vamos ver um exemplo de aplicação disso? Exemplo 3. A curva característica de um resistor mantido a temperatura constante é dada ao lado. Então, aqui a gente vê um gráfico, né, onde mostra a tensão U relacionada com a corrente I. Esse resistor é ômico? Bom, o que ele quer saber é o seguinte, olhando só para esse gráfico, eu posso afirmar que o resistor em questão é ômico? Sim. Por quê? Porque, em primeiro lugar, isso gerou uma reta. E, em segundo lugar, uma reta que passa pela origem. Então, aqui a gente pode responder isso. Sim, tá? Ele é ômico. E eu posso ainda dizer, porque, tá? A reta passa pela origem, o ponto 00 desse plano, né, cartesiano, desse plano, esse par de eixos. Então, tá aí a primeira resposta. Agora, na letra B, qual é o valor da resistência elétrica desse resistor? Bom, como a gente viu no slide anterior, para qualquer ponto desse que esteja na reta, nós conseguimos obter o valor de R. Então, aqui eu vou escolher 2 pontos, tá? Só para mostrar para vocês que os valores serão iguais. Vou escolher aqui o ponto, né? Esse primeiro ponto aqui. Não sei se dá para enxergar, vou colocar com uma outra cor. Então, vou escolher esse primeiro ponto aqui, tá? Que tem coordenadas 0,1 e 5, tá? E vou escolher o último ponto, tá? Que tem coordenadas 0,4 e 20. Então, perceba o seguinte, vou mudar de novo a cor. Se eu pegar o primeiro ponto, vou chamar isso de R1, então o primeiro ponto ele vai ter a tensão valendo 5 para uma corrente que vale 0,1. E se a gente dividir 5 por 0,1, isso vai dar 50 ohms, tá certo? Então, aqui a gente tem esse valor. Agora, se eu pegar o último ponto, vou chamar isso aqui de R4, tá? O R4 ele vai ter uma tensão de 20 divididos por 0,4. Bom, 20 divididos por 0,4, adivinha quanto dá? Perfeito, 50 também. Então, repara que para qualquer ponto dessa reta, o quociente, né, sempre vai ser o mesmo. É o valor da resistência elétrica, ok? E nesse caso vale 50. E qual é a medida da tensão do resistor quando o I é igual a 2 amperes? Bom, então para que a gente possa descobrir qual seria esse valor, né, de tensão, eu posso pegar a fórmula R igual a U sobre I. Já que eu já sei que a minha resistência vale 50, né? Eu posso escrever, então, que no lugar do R eu tenho 50.
Eu quero descobrir qual é o valor da tensão, o valor de U, para um valor de I que vale 2, né? 2,02. Então, como eu obtenho esse valor de U aqui? Multiplicando 50 vezes 2. Então, tá aí o valor. 50 vezes o 2 daria uma tensão de 100 volts. Tá certo? Bom, gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? O conteúdo dessa aula. E a gente se vê, tá? Na próxima aula, tá certo? Fica com Deus, se cuida. Até a próxima. Tchau, tchau.